Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio eu estou aqui com o meu amigo, pesquisador histórico da área de tecnologia e educação, professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindo, Nelson Preto, a mais um episódio do Tecnopolítica. E a gente tem um assunto explosivo aqui, todo mundo perguntando, todo mundo discutindo a, a ideia, e na minha opinião, bastante complicada, do secretário de Educação de São Paulo, de dizer que os professores têm que utilizar, quase que obrigatoriamente, o GPT, que é, na verdade, um grande modelo de linguagem, né, que é da OpenAI, né, para preparar as aulas, principalmente o ensino médio, né, porque é governo do estado, mas o governo do estado de São Paulo tem muita escola de ensino fundamental. Então, você veja que situação. Quer dizer, nós estamos assim com o secretário de Educação aqui no estado de São Paulo, que diz que o professor tem que ser quase que orientado, ser refém de uma chamada inteligência artificial generativa, que é um nome exagerado, mas está aí, Nelson. Obrigado por você estar aqui e a palavra é tua. O que que você acha dessa decisão? Obrigado, Sérgio Amadeu, querido amigo, ativista importante. O Tecnopolítica tem um papel fundamental nas discussões desses temas. Um abraço a todos aqueles e aquelas que estão vendo a gente. O bom de conversar com o Sérgio Amadeu é que ele é tão educado, ele é tão cuidadoso com as palavras. Eu não sei por que você me chama, Serginho, porque isso Imagina. que o governo de São Paulo está fazendo com esse secretário de Educação é uma barbaridade, é uma crueldade, é um absurdo, porque, na verdade, é mais violento ainda, porque ele quer substituir os professores com o chat GPT. Claro que depois que sai isso nos jornais, na mídia, ele vai começar a dizer, não, não é bem assim, papapá. Vocês lembram do livro didático que esse mesmo secretário de Educação disse que ia ser tudo digital e jogar fora o livro impresso? Ou seja, a lógica desse pessoal é a lógica deste capitalismo selvagem, da obsolescência programada, joga fora o passado, joga fora a memória, joga fora os suportes, e que são suportes que precisam estar todos convivendo juntamente dentro da escola, com o fortalecimento do professor. Então, quando a gente fala aqui do chat GPT, que virou essa febre, né, da chamada inteligência artificial, que alguns começam a chamar de burrice natural, né? Não tem inteligência artificial nenhuma, volta para o debate na educação, e você e eu, particularmente, você tem uma ideia, o nosso grupo de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologia, celebra esse ano 30 anos de pesquisa sobre esse tema. De 15 a 18 de outubro, vamos fazer um grande evento, que é óbvio que tem que ter Sérgio Amadeu presente aqui. Ele já Opa! botou na agenda e não esqueça. 15 a 18 de outubro, celebrando o Dia do Professor, um debate aqui, um evento aqui, celebrando os nossos 30 anos, que é o terceiro Seminário Internacional Conexão Escola Mundo, justamente para tratar da soberania digital. Então, veja, dei essa volta toda para dizer de que esta questão de quando chega uma tecnologia nova, a educação entra em polvorosa, nós já conhecemos desde a invenção do lápis. Ou seja, não é novidade. Os mais antigos lembram do Tamagotchi, lembram do Tamagotchi? Aí dizia, nossa, as crianças vão ficar matando o Tamagotchi, isso é um problema psicológico. Aí a imprensa vem com matérias de página inteira sobre Tamagotchi. Isso valeu para tudo, com a máquina de calcular. Há uma diferença central, e o Tecnopolítica tem discutido isso particularmente nesses últimos programas, para vocês verem como eu sou um assistente assíduo do Tecnopolítica, é que hoje nós temos tecnologias que são profundamente invasivas e na mão
destes grandes grupos de capital, grupos esses que estão concentrados no Vale do Silício, e o nosso último papo foi exatamente sobre isso, sobre Perfeito. essas plataformas, e o desenvolvimento da chamada inteligência artificial generativa está sendo feito exatamente, como aqui temos discutido, por estes mesmos grupos de grande capital, que, se olharmos a lista da Forbes, nós vamos ver que entre os 10 homens brancos mais ricos do mundo, 5, 6 estão entre gente de TI e gente de comunicação. Claro. Portanto, é uma concentração absurda que se apropria dos nossos dados, e apropria dos nossos dados, inclusive nos colocando. E aí, Sérgio, eu acho que você concorda comigo que nós terminamos sendo levados para o que no popular a gente chamaria uma sinuca de bico, Sim. porque todo o nosso movimento em defesa da ciência aberta, em defesa do open acesso, do acesso aberto, em defesa dessa magnífica enciclopédia chamada Wikipedia, toda essa produção está sendo chupada, está sendo usurpada por esses mecanismos de tratamento de dados, porque essa inteligência artificial generativa nada mais é do que um grande computador, grandes computadores Na poderosíssimos verdade, que Nelson, pegam os dados, né? deixa eu só Ah, aproveitar essa deixa claro, para claro, falar do tamanho. O GPT-3, que já tem uma nova versão, o GPT-4, mas o GPT-3 ele foi treinado a partir de uma base de dados que provavelmente é de 590 bilhões de textos. Então, é um número muito, muito grande. E o próprio paper da OpenAI, que mostra isso, ele dizia que desses textos, em língua portuguesa, era um pouco menos de 0,5%, ou seja, menos de 1%. Que se você pegar, são muitos livros em língua portuguesa, muitos textos, muitos sites, enfim, que eles colocaram na base de dados. Mas repare que já aí você tem um problema. Por quê? claro. Porque você tem um problema da visão cultural, porque 90% é língua inglesa, você já tem um problema dos parâmetros que são organizados para responder e para um pensamento que não é o da nossa cultura, não é o da nossa cosmovisão, não é da nossa sociedade, né? E as pessoas, e entre elas o secretário de Educação de São Paulo, desconsideram solenemente isso, Certeza. reforçando o que você falou. O que nós estamos falando é o de uso de estatística com máquinas que têm alto poder computacional e com parâmetros para responder como humanos. E Uhum, uhum. ele parece que desconhece isso. Isso é grave. É Colocar os gravíssimo, é professores na gravíssimo. mão disso é grave, né? Eu- Aliás, Nelson, eu diria assim, Uhum, eu estou olhando aqui, estou me lembrando, o chat GPT, quando você abre o prompt, o caixa para você fazer as perguntas, está escrito lá, em inglês, chat GPT can make mistakes. claro, Consider checking important information, ou seja, o chat claro, claro. GPT comete erros. Considere a checagem de informações. É essa a questão. Claro. Mas, Serginho, veja só, e queridos que nos acompanham aqui, veja só, esse é um problema gravíssimo, não resta a menor dúvida. Mas esse problema gravíssimo ficará gravíssimo, 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 gravíssimo ali na frente. Por quê? Porque não resta dúvida de que essa base de dados vai ser alimentada com dados de cultura da língua brasileira, da Claro, língua portuguesa, como de todas as outras. Então, o que nós precisamos, e aí a gente volta para a Secretaria de Educação de São Paulo, a gente volta para o debate de educação, o que a gente precisa é não ficar arrepiado com tudo isso e fazer como aqui na Bahia está acontecendo agora na Assembleia Legislativa, querendo fazer um decreto proibindo o celular em sala de aula. você está Ou brincando. seja, mas isso vai e volta a todo momento, vai e volta a todo momento. Porque, veja só, se nós não enfrentarmos de frente esse problema,
E aí é muito claro, meus queridos e minhas queridas, quando a gente fala esse problema, a gente está falando do problema da educação, mas nós estamos falando do modelo de sociedade, em última instância. Sem Então, dúvida. não vamos esquecer isso, quer dizer, este modelo de concentração da propriedade destes meios poderosos na mão dessa meia dúzia de 2 ou 3 homens brancos do Vale do Silício ou da China, certo? É grave e é isso que nós temos que enfrentar. Mas como nós trabalhamos na educação, e tanto eu como Sérgio Amadeu e todos os nossos queridos camaradas que estão juntos, nós usamos como uma filosofia hackear por dentro. Ou seja, nós não temos que fazer lei para proibir a entrada dessas coisas, ao contrário, nós temos que incorporar essas coisas, não como quer o secretário, substituindo o professor. Não, a gente tem que incorporar essa, fortalecendo os professores para que eles compreendam aonde nós estamos inseridos. E o que é esse aonde nós estamos inseridos? Fundamental, não há informação lida em qualquer lugar que não precisa ser criticada. Esse é o Claro. ponto central. Não há. É o livro do Nelson Preto, é o livro do Sérgio Amadeu, é o Todo. livro da maior autoridade, tanto é que quando nós vamos discutir um determinado autor, a gente às vezes diz assim, o primeiro fulano, o segundo fulano, ou seja, a dinâmica do desenvolvimento do conhecimento é muito grande e nós não podemos ser, aí vem o ponto central, treinados para viver em sociedade. Nós temos que ser formados, e em português faz uma diferença enorme treinar e formar, coisa que para o inglês não é, porque tudo é training, É né? training. Então, para nós, isso é central. Então, incorporar o chat GPT, incorporar todas as possibilidades que ele traz, eles trazem, porque não é só o chat GPT, são cada uma dessas 4 ou 5 grandes empresas tem. Agora o WhatsApp começa a apontar que vai incluir a inteligência artificial ali dentro. Há muito tempo já tem, né? Os Sim, bots, os robôs estão aí, inclusive estão aí para fazer presidente da República, sem dúvida. e é por isso que ele tem que estar dentro da escola, não para substituir o professor, mas para o professor poder exercer sobre ele, junto com seus alunos e alunas, a crítica do método, do modo de funcionamento. E ao Perfeito. fazer essa crítica, ele vai entrar em todos aqueles temas, Sérgio, que vocês têm tratado no Tecnopolitima, que é o racismo algoritmo, que é a ética. Tem ética o algoritmo? É o último, né? Tem ética o algoritmo? É a questão dos vieses da base de dados que você tem levantado, é a Sim. questão da plataformização. Portanto, a proposta da secretaria ela é absurda, porque ela vai na contramão de tudo que deveria ser. Agora, Sérgio sabe, eu sei, e muitos dos nossos acompanhantes aqui no Tecnopolítica sabem quem é o secretário de Educação. O- Olhar o pedigree é fundamental. Quem é o secretário de Educação? Quem é o secretário da Educação, Nelson? Quem é o secretário de Educação? É um sócio, que agora não é mais, porque diz que agora não é mais, né? Ah, De uma grande empresa do Paraná, né? Que é produtora de todos esses materiais. Todos esses materiais. Portanto, quando ele propunha a substituição do livro didático impresso pelo digital, havia, no mínimo, um conflito de interesse, para não falar palavras mais duras, para depois a gente não ser processado e ter que correr atrás de advogado para se defender. Então, cada um entenda o que nós estamos querendo dizer. Ou sim. seja, há claramente um conflito de interesse nisso, da mesma forma que há conflito de interesse entre diversas outras iniciativas, que também aqui já foram bastante discutidas, com relação à presença desses grandes grupos empresariais brasileiros que ficam, em vez de cuidar das suas lojas, entendam, brasileiras ou americanas, ficam fundando fundações, ONGs, fundações. organizações, ONGs,
contaminando aquilo que era o legal das ONGs, lá no começo da ideia de uma organização social, que era uma forma da sociedade civil se organizar e poder enfrentar os governos, no sentido literal da palavra, no sentido de estabelecer a crítica dos governos que nós elegemos. Pode ser o nosso governo, mas a Claro. gente precisa estar de olho nele. Então, é essa ideia das organizações sociais, das ONGs ou das fundações, termina sendo contaminada por essa perspectiva mercadológica, e estas grandes fundações, que todos conhecem os nomes, não é? Todos conhecem os nomes, que o nosso colega da Unicamp, Luiz Carlos Freitas, chama de reformadores empresariais da educação, interfere na Base Nacional Comum Curricular, na Base Nacional Comum Curricular da Computação, nos sistemas de avaliação, nas infraestruturas das escolas, e vão adentrando por dentro do sistema, criando aquilo que é a minha atual pesquisa, o que a gente chama de colonização da educação pública brasileira. Ela continua pública, ela continua sendo sustentada pelo Estado, mas ela funciona não como um ente público, mas como um ente privado travestido de público. Ou Olha, seja, é dramático, é é dramático. dramático e é o seguinte, Nelson, nesse caso de São Paulo, tem também uma coisa que a gente nem falou até agora, mas que é crucial, que não está bem só direcionada pela tecnologia, que é a autonomia do professor, a autonomia da escola, né? A ideia é do seguinte: o professor conhece a sua realidade, conhece a sua classe, sua turma, e, por outro lado, também enfrenta uma contradição. Ele ganha muito pouco, né? Ele ganha muito pouco. E quando o governo do estado de São Paulo e do Paraná oferece PowerPoint motivacional, que ele é obrigado a abrir o computador, Nelson, e escolher o tema da aula que já está lá pronto. Aí ele tem lá uns 3 ou 4 PowerPoints motivacionais. Se ele escolher um, já vem os exercícios prontos. Então ele não. Olha a pasteurização, a homogeneização, né, a terraplanagem de uma realidade completamente distinta que eles Perfeito. estão fazendo, dizendo que vão melhorar a educação. Por trás desse secretário tem a concepção, sem dúvida nenhuma, do cara que transformou cerveja em água no Brasil, o Leme, né? Então, você tem lá essa concepção que a educação tem que ser essa coisa feita para criar um funcionário de quinta categoria, que é a Perfeitamente. ideia dele. A ideia dele é o seguinte: você deve lembrar, Nelson, no início dos anos 2000, final dos anos 90, o Banco Mundial dizia para a gente que Universidade Federal não tinha que ser pública e gratuita, lembra? Que Lembra todo o daquele. dinheiro tinha que ser feito para do governo cuidar de universidade. Isso aí é coisa para o mercado. Ou seja, ia ser uma tragédia. Mas, Serginho, a Folha, essa semana, faz um editorial Ah, é? falando sobre a universidade paga. No debate sobre o Enem, né? Desculpe, colegas, no debate sobre o NEM, que é o novo ensino médio, que é novo, do novo, do novo, do novo, igual o velho, né? Ela mistura e bota logo o tema da universidade paga. Então, você veja, eu queria trazer, a partir dessa sua provocação, duas frentes do nosso debate. A, Sim. a primeira, a clara desprofissionalização da profissão docente. Ou seja, esse movimento desses PowerPoints motivacionais, como você chama, e que eu adoro essa expressão, isso aí é inspirada no lavajatismo, né? Porque também teve um PowerPoint motivacional, É. né? Mas essa lógica de distribuição disso é a lógica dos sistemas, que era uma coisa muito forte na época dos cursinhos pré-vestibular e na época também que essa é atual, que estas grandes escolas do ensino básico vão sendo comprados por grandes grupos que finalmente vão sendo comprados por grandes grupos estrangeiros que são, na verdade, sustentados por pessoas ligadas a investimento. Na verdade, estão preocupados com o investimento, ou seja, educação virou literalmente um assunto da Bolsa de Valores. Ou seja, é uma Impressionante. bolsa de apostas. Bom,
Então, essa é uma frente, e volta o nosso tema da profissionalização do professor e do fortalecimento do professor e da professora. Isso tem que ser enfrentado. Claro que vai ser enfrentado com organização social, com sindicato, com luta política, com tudo isso. A outra frente é a gente, que na verdade não é uma frente, é um atrás, é a gente relembrar, e eu tenho, infelizmente, eu tenho o desprazer de ter que relembrar 30 anos de pesquisa na área, né, mostrando que isso já vem acontecendo, essa pressão já vem acontecendo desde os anos 80 do século passado, no livro didático, com o manual do professor. Ou seja, quando as pessoas respondem como nos diziam quando a pandemia veio e a gente começou a adentrar tudo isso e as plataformas, a essas tecnologias, a gente ouvia, mas nós não temos tempo, porque temos que ter atenção à aprendizagem das crianças. Claro, não temos tempo porque não fizemos o dever de casa. Porque desde aqueles anos a gente diz, não adianta um livro didático melhor ou pior. O que eu preciso é um professor que Perfeito. saiba trabalhar com livro didático. E eu vou contar para vocês que são mais jovens, não é o caso de Sérgio Amadeu, mas os mais jovens que nós dois, que havia coisas absurdas, e isso está no meu livro, que é o livro A Ciência dos Livros Didáticos, no manual do professor, Serginho, você vai cair daí da cadeira. No manual do professor dizia coisas do tipo assim, pegue uma laranja para mostrar os hemisférios da Terra, pegue uma faca, entre parênteses e em vermelho para o professor, cuidado com a faca. Olha a infantilização com que trata o meu colega e a minha colega, professora do ensino básico. Isso nós estamos falando década de 80, 1980. O que foi feito para transformar e para fortalecer esses professores para quando eles recebem uma coisa poderosa como o ChatGPT, porque veja, a distância entre o ChatGPT e o manual do livro didático é anos-luz. É É grande. É anos-luz. muito grande. E por que isso? Porque o engajamento dos nossos colegas, professores, professoras, incluindo Sérgio Amadeu e incluindo Nelson Preto, é muito grande porque eles vêm trabalhando com esta lógica do engajamento há muito tempo. Sim. Então, nós ficamos. Hoje, por exemplo, você quer se livrar do WhatsApp e não consegue. Porque você marca consulta, inclusive em lugares públicos, você compra, você paga. Então, se o Mark Zuckerberg resolver desligar o WhatsApp por meio manhã, já cria uma comoção Claro. nacional, como já vimos acontecer, não é, Já Sérgio? aconteceu, já Já aconteceu. aconteceu, vira comoção nacional, matérias dizendo não vende nada, etc. e tal. Ou seja, o trabalho dessa turma para fazer com que nós estejamos engajados nele é maravilhoso do E, na ponto de vista. verdade, Nelson, esse exemplo que você deu do WhatsApp é brilhante, porque é o seguinte: as pessoas organizam a sua vida e o seu trabalho, a sua relação familiar, o trabalho de escola. Eu vejo os meus alunos, professor, ponha no grupo do WhatsApp. Eu falo, não ponho. Aí não Igual. adianta, porque eles têm um grupo de WhatsApp, põe no grupo de WhatsApp. Ou seja, é o que você falou. Você imagine o poder de uma empresa que tem o país fazendo as suas interações a partir da sua plataforma de interação. Olha que loucura! O poder descomunal que tem esse tipo de plataforma. E o que eles querem, eles não estão contentes. Eles querem levar isso para as escolas. É isso que eu queria chegar, Nelson. Exatamente, exatamente. Tem uma jornalista pesquisadora
espanhola, Peirano, né, que tem um trabalho. O livro dela é muito legal, porque o nome é O Inimigo Conhece o Sistema. E ela diz assim, uma coisa que eu acho que é Marta Peirano, eu estou pescando aqui, porque me deu um branco aqui na coisa, é Marta Peirano, a minha memória não está tão desgraçada assim. E ela diz assim: nós precisamos desconfiar profundamente dos nossos desejos mais árduos, porque a gente não sabe quem os colocou ali. É genial essa frase, é genial Muito essa bom. frase, porque é isso mesmo, quer dizer, vamos esquecer chat GPT, tecnologia, vamos esquecer tudo isso, entre no supermercado, você vai olhando a prateleira e você diz, eu estava precisando disso. Estava nada. É a posição ali colocada, um do lado do outro, ou seja, há uma estratégia de te envolver e a gente dali não sai. Eu estou fazendo um exercício com meus estudantes de graduação, de pedagogia, pedindo a eles: vamos ficar 2 horas sem o WhatsApp? Veja, eu não sou contra usar o WhatsApp, eu Claro, uso o WhatsApp. Nós marcamos essa conversa por no WhatsApp. WhatsApp. Agora eu digo, vamos experimentar outros mensageiros, Signal, Telegram. Telegram não, que andou se comportando muito mal ultimamente, né? Mas, enfim, vamos usar todos eles, vamos experimentar todos eles e vamos ficar durante 2 horas aqui interagindo entre nós. Estou sendo bem sucedido para minha surpresa. Ou seja, eu consegui um engajamento com eles, só que é muito difícil isso. Talvez seja pelo ser um professor mais velho, já assim achando que eu já estou me aposentando, então eles estão com pena de mim. Pode ser que seja isso, né? Foram sensibilizados com o meu apelo temporário, não sei até quando, não sei se até o fim do semestre eu vou conseguir, mas você imagina isso nas grandes escolas, onde o professor com aquelas questões de trabalho que a gente tem, condições de trabalho, condição de formação, sendo invadido por essas tecnologias que são efetivamente invasivas e que a gente precisa usar exatamente para estabelecer a crítica, termina sendo um trabalho hercúleo desses professores e professoras poder enfrentar tudo isso. E aí, Sérgio e colegas, não resta dúvida, é formação permanente, É é isso. desconfiar de tudo que chega, é luta política pela regulação dessas plataformas, não tem como não regular a inteligência artificial, regular as plataformas. É inadmissível, meu amigo Sérgio Amadeu, Sim. que as nossas universidades públicas adotem Google e Microsoft. Já conversaram bastante aí com Priscila, com Theo, com todo mundo. É inadmissível isso. Estou indo amanhã para o Instituto Federal de Santa Catarina, eu estou parecendo um evangelizador contra isso, porque não é possível que a gente tenha esta riqueza que é o sistema público de ensino superior, com 69 universidades, com sem números de institutos federais espalhados por todo o Brasil, isso não ser a massa crítica desse enfrentamento. Não Não é é. possível, não é. Infelizmente não é. Por quê? Porque tem alguma situação de. Eu prefiro ir diretamente ao ponto. Existe uma certa alienação técnica muito forte Exatamente. que reforça agora os processos de avanço, de precarização que você falou do professor, da professora, de inclusive privatização de segmentos da educação, olha só, o cara implanta um curso online, totalmente online. O MEC autoriza um curso totalmente online. Não que não possa ter. Eu, por exemplo, eu brinco, né? Eu aprendi a fazer bacalhoada no YouTube, mas eu queria fazer bacalhoada. Eu conheço fogão, eu sei, tem os apetrechos, já cozinhei, aprendi um pouquinho lá atrás. Agora, você vai aprender a fazer coisas onde você já tem uma certa atuação e você está focado, eu preciso aprender aquilo. Agora, ensinar todo um curso de engenharia,
de qualquer coisa que você queira, online, Nelson, eu aprendi na pandemia, eu que tinha dúvida, eu não tenho mais dúvida, eu acho inviável. Acho É, inviável. Só que eles estão autorizados. E aí eu comecei a ver. Nas universidades, quem está nos ouvindo pode, inclusive, nos ajudar a checar isso. Está caindo o número de pessoas que estão em cursos que a gente nunca esperava, engenharias, vários cursos. Por quê? Porque é mais barato, Nelson, ir numa escola privada, dessas que tem 500 alunos online por classe, pagar 80, R$ 100 por mês. claro, E claro. aí ele vai para o auto-engano, ele acha que ele vai ser tal, e ele está sendo formado do jeito que o Lehman quer. Cara Exatamente. que vai ficar em desvio de função, que não vai aprender o que ele tinha que aprender, que não vai interagir, não vai conseguir solucionar problemas conversando com os professores. Ele vai ter um tutor que, em geral, nem professor precisa ser mais. Ele pode, inclusive, ter um tutor avatar, porque esses sistemas de Sim, aprendizado de grandes linguagens massivas aí, esses grandes modelos de linguagem, eles podem extrair o padrão do Sérgio Amadeu, do Nelson Preto, ou não, ou criar, fazendo um mix de imagens de humanos, criar um humano inexistente que passa a existir só ali, e que passa a ensinar alemão, porque você põe num roteiro, aí quando você perguntar uma coisa, ele tem o parâmetro tal como do GPT só para responder a você. Aí você fala, nossa, isso é um avanço no aprendizado. Não é. é um atraso. É um atraso, porque isso não vai conseguir ensinar, isso não vai conseguir ensinar uma pessoa a ler. Aliás, Nelson, eu estou muito preocupado com a leitura, porque eu estou vendo meus alunos falando, "Ó, professor, eu estou com tanta disciplina que é mais rápido já fazer direto no GPT." Falou, olha, você vai ter um processo de emburrecimento, porque ou o Claro, cara lê e aí ele se forma lendo, ou ele nunca vai ler, porque a leitura é uma formação, né? claro, Que claro. você muito bem lembrou que em inglês é to train, né? É um. Agora, Sérgio, você veja só, eu sou plenamente de acordo com esse seu raciocínio todo aí, mas eu quero fazer algumas observações sobre isso no sentido de complementar. Quer dizer, o primeiro é o seguinte: quando esses cursos à distância são feitos desse jeito, inclusive com robôs, etc. e tal, eles são eficientes para o nível de empobrecimento do pensamento que está presente ali. Então, claro, um robô responde aquilo que é o óbvio, o aluno ou a aluna está satisfeito com esse óbvio, e nós fazemos de conta que isso é formação, porque, afinal de contas, a nossa avaliação vai ser feita por uma prova internacional, ou que vai me dizer que eu respondi adequadamente isso ou aquilo, e com isso ficamos todos satisfeitos, dizendo: nossa educação é de primeiro mundo. E não é. Não Porque é. uma educação que nós defendemos é uma educação crítica para a cidadania, com respeito aos direitos humanos, e que demanda uma formação desconfiada que não dá para fazer dessa forma que está sendo feito. Esse é um ponto. Por outro lado, é muito importante, e talvez aí a gente tenha uma pequena discordância, é muito importante que a gente compreenda que é possível fazer formações até mais extensa com educação à distância, desde que ela seja planejada para funcionar assim. E eu vou te dar um exemplo agora. Salvador ultimamente tem chovido muito, né? E chuva pesada. Bom, e com a destruição ambiental que nós estamos vivendo aqui, porque tudo aqui virou o paraíso do cimento, né? Então a água cai, não tem para onde ir, claro, Inunda. acaba com a natureza, inunda tudo. E aí os alunos e as alunas me começam a dizer: professor, dá para ser remoto? Eu digo: não, porque ela não está planejada para ser remota. Ou seja, a pandemia banalizou o uso disso que nós estamos fazendo aqui agora. Ou seja, pensa-se que o remoto é simplesmente pegar aquela aula que eu ia dar organizada de um jeito e jogar ela na frente da tela. Não é. Isso não é educação à distância, isso não é nada, isso é uma enganação.
Isso é uma enganação, porque, entre outras coisas, a gente não consegue nem que os alunos, e não precisamos ir nos alunos, podemos falar nas nossas reuniões de departamento, nem que os nossos colegas abram a câmera. Sem dúvida. Quer dizer, e aula é essa que a gente não se vê? Que formação é essa que a gente não se vê? E vejam, meus colegas, eu não estou querendo dizer se vê ao vivo. Eu estou aqui conversando com vocês através de Sérgio Amadeu e estou vendo o olho dele, estou vendo ele balançar. Agora, imagina se para gravar ele tivesse desaparecido da minha frente. Ficava um negócio absolutamente É, sem emoção, sem possibilidade, inclusive, de eu raciocinar, porque se eu não tenho a reação do outro, como é que eu o raciocínio no sentido de é uma interação, é na sim, interação que a gente vai construindo os argumentos. Por isso, para não perder o fio da meada, que essa também. lógica de você dizer vou substituir o professor pelo chat GPT é uma barbaridade, porque Nelson, deixa nós... eu pegar o Ah, fio do que você está falando, só para você dialogar em cima disso. Eu estou dando uma disciplina aqui de inteligência artificial e as políticas públicas. Então, hum, estou dando várias, discute regulação, discute aplicações e tal. Aí, no final, teve um problema, o pessoal falou, olha, uns alunos de um curso falou, não, nós vamos fazer um protesto por causa de uma coisa lá, e a gente não vem na aula. Beleza. Veio um número bem pequeno na aula, e eu comecei, você olha mais, né? Tem um número menor, você tá, claro, claro, tô claro. te falando, a minha sensação. E aí eu falei uma coisa sobre dados. Por que é um problema os dados do desempenho escolar do nosso adolescente sair do país? Eu vi lá que eles não sabiam. Tipo, tá no final da disciplina, porque aqui é quadrimestral o curso. Aham. Significa que eles tiveram uma relação um pouco distinta ali com os diálogos, e eles não conseguem ver um problema crítico em relação a você entregar para uma empresa como ou a Microsoft ou qualquer grande Big Tech todo o histórico escolar de um aluno ou de uma Claro. aluna. Eles não conseguiam ver. Aí nós começamos, eu parei o que eu estava dando formalmente e começamos a dialogar. E as pessoas começaram a ver quais são os problemas que podem ter numa sociedade de probabilidades, cada vez mais de coleta de dados, de projeções, onde esse menino vai ficar, ou essa menina, vai ficar completamente fragilizada por ter entregue esse desempenho escolar deles, que vai fazer parte de um modelo probabilístico lá na frente, que nem é importante, mas eles vão querer aplicar e vender esse modelo. E aí ele não vai ter o currículo dele selecionado num processo qualquer, ele vai ficar marcado para determinadas coisas. Então, ele vai ficar fragilizado diante de big techs que têm um poder enorme de intermediação e mediação das coisas. Aí, mas isso tudo estou resumindo. Mas não é assim que é. As pessoas, você percebe num evento interativo onde o educador, a educadora e os seus alunos e alunas, eles entram em debate. É muito melhor do que eu ficar lá com o PowerPoint motivacional ou numa Claro, sala de 500 pessoas, né? Então, eu acho isso. Eu acho que tem momentos que você pode fazer comício teórico, né? Explicar claro. tudo. É importante para você dar nortes, né? Falar de coisas, chamar atenção, despertar curiosidade. Mas tem momentos que não, a maior parte do ensino não é isso, na minha opinião. E aí, Sérgio, vem uma coisa importantíssima que eu acho, é que as pessoas, e de certa forma a gente volta exatamente ao começo, quando eu dizia que você joga fora os outros suportes, joga fora a história, joga fora a memória,
que é a gente achar que esse tudo que você está falando quer dizer que, então, não é para ter mais uma grande conferência. Não, eu adoro ouvir um Sérgio Amadeu fazer uma conferência. Fico ali sentado na primeira fila, babando. Agora, isso é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por outro lado, eu adoro sentar tanto numa sala de aula, num grupo pequeno, com Sérgio Amadeu fazendo um debate, como numa mesa de bar. Ou seja, Claro, são coisas distintas que têm que todas conviver. Então, uma escola, e aí a gente agora pode voltar a falar da escola, uma escola tem que ter um teatro para poder ter uma grande conferência, uma grande peça de teatro, um grande perfeito. concerto musical. Mas ela tem que ter um cantinho onde a gente possa reunir 5, 6, 7, 8, 10 pessoas para trocar ideias e construir alguma geringonça ali. A escola tem que ter um cantinho onde tem, lembra quando a gente conversava sobre um ponto de ciência e tecnologia, uma Claro, garagem tecnológica, ou seja, um espaço onde essa meninada possa entrar para experimentar coisa, porque afinal de contas, hoje, a gente compra uma coisa e dali 1 ano, 2 anos joga fora, não consegue consertar nada. Não, ou seja, e eu estou debruçado sobre isso, porque me interessa profundamente, é essa coisa do culto da inovação. É o culto da inovação. Então, tem que inovar, tem que ser disruptivo e não sei o quê. E a gente está vendo que tudo isso são grandes armadilhas que nos levam a inovar por inovar. Ou seja, vamos tirar a palavra inovar e vamos dizer, nos afastam da possibilidade de criação. E sem dúvida. educação é essencialmente criação e revolução. Sim. Botem isso na cabeça, é criação e revolução. Você vai dizer, é comunista? E chame o que você quiser, mas é revolução porque você vai fazer com que a sua cabeça ela se modifique de segundo para segundo. E você vai pensar, você vai modificar, você vai ouvir o outro. Por isso que eu digo que o professor, nos meus escritos, é um grande negociador das diferenças. Ele não Sim. está ali para homogeneizar, ele está ali para ver como eu dialogo com os diferentes, como eu dialogo, inclusive com a máquina. Claro. Inclusive com a máquina. Como eu dialogo com o chat GPT, como eu dialogo com o DAO. Porque, veja, todos os que estão nos vendo já sabem disso, eu não estou dando nenhum spoiler. Você tem o chat GPT e já criaram agora todos aqueles mecanismos para dizer se o texto que foi feito é pelo chat GPT. E aí você bota lá e ele diz, é 100%, 80%, 90%. Ah, o professor vai descobrir? Não, porque já inventaram um outro, que é o Humanize, que pega o texto do chat GPT e muda ele para não parecer com o chat GPT. Claro, Claro. por que isso acontece? Porque nós estamos criando, estamos desenvolvendo. Então, nós vamos, por exemplo, não quero dar modelinho de como vamos trabalhar com o chat GPT, mas você pega, bota um texto no chat GPT, testa para ver quanto ele tem de 100%, depois manda ele, o nome é engraçadíssimo, né? Humanizar o texto, e nós vamos analisar qual é a literatura que tem ali, qual é o estilo, qual é o conteúdo que está nesse texto. Olha que aula maravilhosa. Então, esse texto ele vai passar a ser... Eu me lembro, Sérgio, quando lá no século... Dinossauro tem essa vantagem, né? Que a gente lembra de coisa, tinha um programa de vídeos que era da Globo, chamado Vídeo Escola, né? E que distribuía pelo malote do Banco do Brasil, olha como eles são espertos sempre, né? Pelo malote do Banco do Brasil, os vídeos para as escolas. E eles mandavam um desses vídeos, era um Globo Repórter sobre os índios do Xingu, mas era um vídeo terrível, era um vídeo preconceituoso, folclórico, tudo isso. Aí eu ia dar as minhas palestras e as minhas aulas e dizia, vou passar um trechinho aqui do vídeo que eu mais gosto para usar em sala de aula. Aí passava o trechinho pior do vídeo, pior mesmo, que o índio ficava assim, folclorizado no limite. Aí os alunos ou a plateia que estava lá ficava com os olhos desse tamanho, dizendo, ih, Nelson ficou maluco, olha que vídeo horrível, e ele gosta. Aí ficava aquele mal-estar, eu dizia, por que eu gosto?
porque a gente vai fazer a crítica desse vídeo. E para fazer a crítica, a gente tem que entender a cultura Xingu, a gente tem que entender a estética que foi posta ali, como aquilo foi produzido, quem é a produtora que está por trás disso, que era a Globo, e estamos falando isso em década de 80, então sabemos a ideia da integração nacional pela Rede Globo, né? Pá, Claro. pá, pá. Então, esse debate. Desculpe, colegas, eu esqueci de dizer isso numa aula de física. Isso numa aula de física. Nelson, você não explicou que você era professor de física, né? Foi durante muito tempo professor de física, e por isso que essa ideia desse novo ensino médio é um absurdo, Um porque absurdo. estas coisas dos itinerários, eles têm que acontecer dentro dos componentes, e não como algo extra, por uma razão muito simples. Se ele é tido como algo extra, ele não é valorizado, porque eu sei que o que vai cair no Enem é a formação geral que está ali nos 60% com esse infeliz nome da grade curricular. Pelo amor de Deus, não usem nunca grade curricular e nem público-alvo. Ai, meu Deus, isso me deixa nervoso quando eu leio as teses e Grade curricular. dissertações. Grade curricular. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o professor de física, o professor de sociologia, de filosofia, a professora de história, o professor de arte, o professor de educação física, que vai poder interagir com todas essas máquinas, com o ChatGPT, com o DALL-E, com todas essas coisas que estão aí, e nós vamos, então, desmontar essa estrutura que vem sendo imposta e vamos fazer um uso que nos interessa sobre ele, porque não resta dúvida que para fazer um memorando, para dizer que eu vou comparecer numa reunião, eu posso botar ali, ele me dá o texto fundamental, eu não preciso digitar e ali sai, etc e tal, para fazer. Agora, para criar, não tem condições. Para criar, não tem condições. Ô, Nelson, mas eu insisto numa coisa. Eu estava vendo um documento da, da Rand Corporation, que é uma estrutura de pesquisa ligada ao governo norte-americano, e eles foram chamados para fazer um levantamento do uso do GPT na educação dos Estados Unidos, é onde estão sendo criadas essas tecnologias, essas coisas. E o que eles estão vendo é o seguinte: num conjunto enorme, eles estão tomando cuidado nos Estados Unidos de discutir antes com os professores e formar os professores para usar o chat GPT para ele entender o que é aquilo. Aqui não. O cara chega, mete um PowerPoint motivacional porque ele quer ganhar dinheiro rapidamente, quer inundar a Secretaria de Educação de empresas para oferecer soluções fáceis de uso da OpenAI, e os próprios vendedores da Microsoft já estão vendendo para o Estado, para o Poder Judiciário, para um monte de órgão público, o uso do chat de GPT avançado. Então, é um absurdo fazer isso hoje, porque, insisto, tem um viés lascado, tem erros estatísticos muito grandes, ele não sabe fazer conta, eu posso oferecer para quem quiser. Tem vários papers que deixam claro que os grandes modelos de linguagem não são bons em aritmética, Nelson Preto. E tem vários debates de como fazer adequações para que eles fiquem bons em aritmética. Por que eles não ficam bons em aritmética? É simples, porque eles são, na verdade, eles extraem padrões de um monte de dados que estão lá na base deles rapidamente, porque eles trabalham com um poder computacional absurdo. Então, na verdade, nós precisamos preparar os professores com o que aquilo é, o que roda por trás do GPT, que é, na verdade, um sistema automatizado de conversão e leitura rápida. Cara, os caras acham que a mística desse grupo do Paraná que quer vender soluções de sistemas de ensino, que não vem ao caso agora, eu não vou falar para não dar prestígio. Mas, Claro. na verdade, É nós estamos verdade? falando de uma destruição da autonomia do professor poder usar o chat GPT sim.
ele vai ganhando habilidade, né, Nelson? Ele fala, pô, eu vou fazer uns exercícios aqui. Aí ele olha, joga metade fora, que é um lixo, aí ele aproveita um outro, dá uma calibrada, pega uma imagem do Dawei, joga ali, aí ele fala, não, não ficou legal, ele vai de outro aplicativo do Isso. Midjourney, aí ele vai, aí ele pega e faz que nem eu, né? Você estava falando de palestras minhas, eu uso a foto tal como ela é, eu não passo raramente pela inteligência de máquina. Então, na verdade, tem vários recursos, desde que a gente ganhe ou fortaleça a autonomia do professor e da professora, coisa que não está acontecendo, né? Não está acontecendo. E está ficando, tá ficando difícil. E Está ficando o atual difícil. governo precisa olhar isso, porque me Olha, você. parece que ele tá meio tonto diante Bom, dessas bom, bom, mudanças. bom, 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 Sérgio Amadeu. Quem é o Ministério da Educação hoje, Sérgio Amadeu? O Ministério da Educação hoje está tomado dessas fundações. Sério? Sério, seríssimo, seríssimo. É algo absolutamente. Eu estive agora numa reunião sobre conectividade significativa. São pessoas que representam o MEC, que são oriundas desses grandes grupos empresariais e que estão contaminando por dentro, porque, na verdade, quem é o grupo que está hoje no Ministério da Educação? É o grupo do Ceará, onde tem Sobral como grande modelo da Fundação Lehman. Então, quer dizer, é uma dificuldade que nós temos que enfrentar e nós temos que lutar contra. Não é destruir o governo, né? Mas compreender claramente que esse governo, que é um avanço perto da infelicidade que foram os 4 anos do último governo, mas não é porque nós quisemos avançar e modificar e colocar esse governo no poder, que a gente vai fechar os olhos e dizer que nada pode ser criticado. Ou seja, esse é um problema grave e que a gente tem enfrentado ele com muita crítica. Vou te dar um outro exemplo de uma instituição que nos interessa muito e que, para mim, sempre foi uma instituição que mereceu o meu maior carinho, meu maior respeito, e, mais do que tudo, me transformei, durante a pandemia, num verdadeiro garoto propaganda dessa instituição, que é a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. A RNP hoje está fazendo um papel muito feio quando ela começa a intermediar a instalação nas universidades dessas big techs. E aí a questão, Sérgio, e isso obviamente que agora com a chamada inteligência artificial, vai passar por lá também, porque é claro que são os mesmos grupos empresariais. E nós pressionamos muito a Andifes, para a Andifes liderar isso. A RNP é sustentada com dinheiro público, então, se ela não quer executar aquilo que seria o papel central, que é de enfrentar e se transformar efetivamente de uma rede nacional de pesquisa brasileira, com gestão de dados, com avanço na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias, criemos outra coisa que ocupe isso e vamos canalizar o dinheiro público para essa outra coisa. É, Poderia ser uma Andifes, poderia ser uma RNP linha, podia ser a alguma Andifes, coisa. Nelson, a Andifes, que é a Associação dos Reitores, né, já está passando da hora de enfrentar o Há problema muito tempo, há muito tempo. da não construção de infraestruturas soberanas no Brasil, né? Claro, claro. E aí, Então, Sérgio, você é testemunha disso, porque não só você, mas também os colegas da UFABC, da UNB, da UFPará, nós fizemos ao longo da pandemia, com pelo menos 3 gestões da Andifes, reuniões, inclusive com a presença da RNP, até na perspectiva de fortalecer a RNP, porque o nosso objetivo, o que eu gostaria, era de fortalecer a RNP para ela se constituir desse grande embrião de uma rede soberana. é, Infelizmente, não é o que estamos vendo. não, não Então, é. eu acho que essa é uma
é um belo desafio que temos pela frente, e esse desafio agora crescido, digamos assim, de toda esse desenvolvimento acelerado das chamadas inteligências artificiais generativas. É um desafio meu, seu, do Tecnopolítica, de todos Todos aqueles que estão nós. nos ouvindo, mas principalmente de todo cidadão brasileiro, incluindo aí professoras e professores que estão sempre do nosso lado e que precisam ser Muito ativistas nessa bem. luta. E com esse chamamento, muito bem, Nelson Preto, a gente vai fechando esse episódio. Estamos chegando aqui aos 50 minutos de conversa. Foi um prazer ter estado aqui com você, Nelson Preto. Prazer também poder contar com essa audiência, você que está nos ouvindo. Aproveite, divulgue o episódio, dê, na verdade, likes, sininhos, faça o que vocês quiserem, mas ajude a divulgar, porque a gente faz aqui uma conversa, sempre uma conversa que é interessante e que visa a gente garantir a tecnodiversidade, a liberdade de expressão real, democrática e o uso da tecnologia para Perfeito, que a gente perfeito. possa defender nossa cosmovisão e Me colocar permita, nossa me visão na permita também, tecnologia. Vai lá, Nelson. me permita também, Serginho, ao agradecer, fazer de novo o chamamento a todos, inclusive será um congresso internacional com apresentação de trabalhos, de Olha, 15 a 18 na Universidade Federal da Bahia. Vamos ter muitas atividades de discotecagem, de debate sobre cultura livre, debate sobre soberania digital, claro que com a presença de Sérgio Amadeu, debate sobre o movimento software livre na Bahia, o debate sobre ChatGPT, sobre todas essas coisas, de 15 a 18 da Universidade da Faculdade de Educação, e será um prazer ter vocês todos por lá. Estamos ainda aguardando o apoio da CAPES e da nossa Fundação de Apoio à FAPESB. Espero que a gente consiga fazer um grande congresso, é o terceiro congresso internacional dessa pesquisa, e que a gente consiga, com isso, transformar esse nosso encontro, além de uma grande festa, porque isso é fundamental, num grande espaço de resistência muito a bom. essas visões obtusas de tecnologia. Abraços, queridos e Abraços queridas. e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, pessoal!